meu nome é Elisiane Rocha, eu confecciono bolsas em material sintético. Então eu trouxe para vocês hoje uma bolsa bem fácil de fazer, mas ao mesmo tempo ela tá cheia de técnicas, tá? Essa bolsa aqui, ó, é uma sacola, né? Na verdade, o pessoal tem utilizado muito isso porque ela é bem prática. Aqui, ó. E ela tem um tamanho excelente, tá? A frente da minha bolsa de hoje já tá pronta. Eu já fixei as minhas alças. Eu já coloquei o meu aplique, porque eu já ensinei pra vocês na semana passada, né, como é que faz a costura do aplique. Então, aqui, ó. Como eu vou colocar a minha alça diferente dessa alça aqui, então, para eu definir a posição desse bolso aqui, primeiro eu tenho que definir a posição da minha alça. A primeira coisa que eu fiz, como eu mencionei com vocês, foi definir as minhas alças, né? Esse modelo aqui de alça que eu tô utilizando foi eu mesma que fiz, tá? Com base na alça Vitor, tá? Que a Adriana Dourado comercializa. Aí, ou seja, essa minha alça aqui, ela tem que ser fixada na peça. E aí, eu fiz uma marcação aqui no meu sintético de 3 centímetros da base pra dentro. Eu marquei 3 centímetros. E do meio, eu marquei 7 centímetros para cada lado. 7 centímetros do meio para a direita e 7 centímetros do meio para a esquerda. Essa minha alça aqui, esse pedaço dela aqui, tem 6 centímetros. Se vocês não forem utilizar uma alça desse tipo, forem fazer a alça simples assim, aí vocês não vão precisar fazer o que eu tô fazendo agora, tá? Então, aqui, eu marquei 3 centímetros da base pra dentro e marquei mais 9 centímetros, que são os 3 mais os 6 da minha alça pra dentro. E aí, eu marquei aqui, porque eu sei que essa marcação aqui é onde a minha alça vai ficar posicionada, tá? A minha alça vai ficar posicionada bem aqui. Sabendo disso, agora eu vou definir aonde é que vai ficar o meu bolso da parte de trás, tá? Ou seja, se a minha alça termina em 9 centímetros aqui da minha bolsa, eu vou colocar 2 centímetros para baixo para me poder fazer o meu bolso, tá? E aí, aqui, ó, como é que eu faço o bolso? Aqui, ó. Eu faço o bolso pela parte de trás da bolsa, tá bom? Aqui, ó. Eu já fiz a marcação dele aqui. Então, eu marquei 11 centímetros e risquei. Aqui, ó. Eu vou utilizar aqui a caneta de grafite, tá? Eu marquei 11 centímetros e risquei aqui. Da lateral pra dentro, eu marquei 5 centímetros. Da outra lateral pra dentro, mais 5 centímetros. E esse espaço aqui do zíper, eu tô colocando de 1,5 centímetro. Aí você vai fazer aqui, ó. Vai marcar um triângulo aqui. E vai fazer um risco aqui no meio. Aqui, ó. Bem assim, ó. Você vai fazer esse triângulo, vai fazer esse risco aqui no meio, tá? É aqui que você vai cortar para colocar o seu zíper. E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu gosto de fazer o meu bolso no virado, tá, gente? Porque para quem trabalha com sintético, vai aprender muito, vai utilizar muito, né, a técnica do virado. Então, vocês têm que
saber fazer e aperfeiçoar. Eu vou utilizar a cola de contato. E aí aqui, ó, vou passar a cola de contato aqui para poder fazer o bolso. Pronto. Enquanto a cola aqui seca, a gente vai preparar o zíper para colocar aqui. Direito do zíper para cima e o direito do tecido também para cima, tá, gente? Porque aí, na hora que você costurar, ele vai ficar assim, ó. Aí o zíper vai ficar pra fora e o direito vai ficar pra dentro, tá? Aí ele vai ficar certinho. E aí aqui agora eu vou rebater essa costura aqui pelo lado direito do forro. Vou costurar a parte de cima do forro no zíper. Eu vou colocar direito do meu forro com o direito do forro, tá? Igualzinho eu fiz na frente, vai ser avesso do zíper com o direito do forro. A cola aqui já secou, então o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e vou cortar nessa linha. Eu vou cortar nessa linha do meio que eu fiz aqui. E aí eu vou cortar até na pontinha do triângulo, tá? Até na pontinha do triângulo. E depois eu vou abrir aqui, ó, no triângulo. Dos dois lados, tá, gente? Aqui. Olha só. Porque aí a minha peça vai ficar com o acabamento perfeito. E agora eu vou dobrar essa parte que eu cortei em cima do risco que eu fiz. Igual aqui, ó. O meu risco, ele tá bem aqui. Então, agora eu vou dobrar esse triângulo aqui pra trás. Tá bom? Pronto. Como eu passei a cola, ele fica coladinho. Do outro lado, aqui, vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar ele aqui pra parte de trás. E aí, aqui, ele ficou firminho. E agora, eu vou fazer isso para os dois lados. A forma correta de se fazer um virado, gente, é da direita para a esquerda, tá? E aí, à medida que você for dobrando, você vai dando as batidinhas. Para quem não tem um martelo chique de sintético em casa, eu vou dar uma dica muito boa, que é aquele seu martelo de bater bife lá da cozinha. De um lado, ele é assim, ó, com esses negocinhos aqui, que eu não sei o nome, mas do outro lado, ele tem a cabeça reta, tá vendo? Então, ele serve para você poder fazer o virado, tá, gente? Então, aqui, ó, vou dobrar ele aqui em cima da linha, olha lá, ó. E aí, você vai dando as batidinhas. E o correto é você dar 2 batidas, gente. Por que 2? Por causa do som. É ergonomicamente melhor, porque se você for fazer, se você trabalha com produção, tiver que fazer 10 bolsas dessa, vai chegar no fim do dia, você vai ficar exausto, vai ficar cansado por causa das batidas. Em compensação, se você fizer essas 2 batidas, a sua sensação vai ser melhor, você não vai ficar tão irritado do que se você tivesse dando só uma batida só, sem sincronismo, vamos dizer assim, tá? Então, a gente também tem que pensar muito no nosso bem-estar na hora que a gente estiver trabalhando. Aqui, ó. Prontinho, já fiz a abertura do meu zíper, tá? Então, aqui, ó, gente, preguei o forro dos dois lados, tá? De um lado, eu rebati. Esse lado que eu rebati, ele vai ficar pra baixo. Do outro lado, eu não rebati, então ele vai ficar pra cima, tá? E aqui eu vou colocar o cursor do zíper.
Eu falei com vocês na semana passada, gente, que o zíper, existe um padrão da indústria e ele sempre fecha para a esquerda, tá? Só que o que acontece? Esse nosso bolso aqui, ele vai ficar na parte de trás da bolsa. Então é bom vocês sempre olharem a bolsa de vocês, às vezes olharem uma bolsa que vocês tenham em casa, para não fazer isso errado. A bolsa tá aqui. Vocês vão pegar a frente da sua bolsa, que é onde vocês vão colocar a sua etiqueta. O seu zíper vai fechar da direita para a esquerda, tá? Aqui a minha mão direita, o meu zíper abre para a direita e fecha para a esquerda, tá bom? Essa aqui é a parte da frente. Agora, eu estou na parte de trás da minha bolsa. Então, para o meu zíper ficar certo, ele vai fechar para a direita. Tá bom? Na hora que eu tô na parte de trás da bolsa, que é o que a gente tá fazendo aqui agora. Então, se às vezes vocês ficarem com alguma dúvida, pega uma bolsa que vocês tenham na casa de vocês, para vocês poderem olhar esse sentido do zíper e não errar, tá, gente? Então, aqui, ó, de acordo com a minha bolsa aqui, que eu já fiz e que ela tá certinha, eu posicionei o meu cursor certinho, tá? Eu vou pegar aqui a parte de trás da minha bolsa, vou passar cola aqui em volta e também vou passar cola aqui no meu zíper, ó, nessa beiradinha aqui do zíper. Quem quiser também pode usar fita dupla face, tá? E aí aqui, ó, vocês vão posicionar de forma que fique bem centralizado o zíper de vocês, tá? Centraliza ele de forma que a mesma distância daqui do comecinho vai estar aqui no finalzinho, tá? Aqui, ó, prontinho. Olha só, ficou retinho, certinho. E aí eu não vou ter problema nenhum na hora de estar fazendo essa costura aqui. E o bom de ter usado o zíper aqui, ó, de ter usado o forro com duas partes, é porque eu vou poder fazer essa costura aqui contínua, tá bom? E aí agora eu vou fazer o pesponto na volta toda. Como o meu forro tá aberto, eu não preciso separar essa costura, tá? Vou fazer ele na volta toda aqui pra vocês verem. E eu vou usar o ponto número 5. Aqui, gente, eu não dei retrocesso no início, tá? Dei retrocesso só no final. E aí eu venho aqui e queimo. Joguei as pontinhas pra dentro, né? Pra parte do forro. E queimo. Olha lá o pesponto. Ficou certinho, tá bom? E aí agora eu vou abaixar aqui o forro e vou fechar todo o forro aqui, tá bom? Prontinho. Olha lá, ó. Bolso embutido, tá pronto. Aí agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou costurar a minha alça, tá? Aqui eu tô utilizando o Montana Couro, tá bom, gente? Esse material que eu tô utilizando aqui, ele é azul marinho. Como é o Montana Couro ele tem espessura de 2,5, gente. Então, não precisa dublar ele, tá? Se vocês forem fazer a alça no Montana 1,4, vocês têm que fazer ela dupla. Mas como eu tô usando o Montana 2,5, então não precisa fazer dupla, tá? Aqui, no início da live, eu marquei, né, a posição da minha alça. E aí, agora, então, eu vou tá costurando ela aqui. Apesar de estar fazendo a bolsa esse sintético aqui, ele tem fundo em sarja, né? Então, ele é bem reforçado, mas mesmo assim, eu ainda vou colocar um reforço na costura da minha alça, tá, gente? Aqui na minha alça, eu já fiz o pesponto nela toda, tá, gente? Então, como é que eu vou fazer pra fixar ela aqui na minha peça? Eu vou passar uma cola instantânea na marcação que eu fiz, né? Pra ela ficar bem posicionada. E eu vou fazer a costura só aqui, nessas laterais, bem em cima do ponto que eu fiz anteriormente, tá? Pra não ficar
aparecendo, não ficar feio. Prontinho, a minha alça já tá posicionada. Então, aqui, ó, vou tá fazendo a costura da alça, vou colocar aqui. Isso aqui é um retalho de sintético mesmo, tá, gente? Não vou colar, só tô colocando ele aqui por baixo mesmo. E vocês vão usar o mesmo tamanho de ponto que vocês usaram na hora de costurar a alça. Ó, prontinho, já costurei dos dois lados. Aí agora vocês vão puxar as pontinhas, né? Se tiver ficado na parte da frente, puxa elas pra parte de trás e queima. É sempre bom, gente, vocês colocarem esse reforço, principalmente quando vocês não forem fazer uma peça estruturada. Porque a gente nunca sabe quanto peso a cliente vai carregar na bolsa, né? Então, por garantia, é sempre bom fazer esse reforço. Aqui, ó. E a minha alça aqui já tá pronta. Aí, o que que eu vou fazer aqui agora? Pra gente poder fazer um acabamento mais bonito na nossa peça, o correto é fazer o acabamento no virado. Então, eu vou fazer um virado aqui na parte de cima da minha bolsa. Aí, aqui, ó. Essa régua de virado aqui, gente, ela tem 1,4 centímetros, tá? Mas se você não tiver a sua régua de virado, você não vai conseguir fazer? Vai, gente. Você vai marcar 1,5 centímetros da borda pra dentro, tá? Poderia ter sido feito esse virado antes de colocar a alça também, tá, gente? Não tem o menor problema. Vou passar a cola. Enquanto a cola aqui seca, gente, eu vou tá fazendo o canal do zíper, tá? Na peça, ela tem uma lapela e o canal do zíper, tá? A lapela, ela é da mesma largura da bolsa. E aí, você vai passar a cola na parte de cima da lapela. Vai fazer a mesma coisa. Vai marcar a lapela e vai passar a cola. O canal do zíper, um lado, eu já deixei ele pronto, tá? Aí agora eu vou fazer só o outro lado aqui pra vocês verem, tá bom? Aí vou fazer a mesma coisa, vou marcar aqui o canal do zíper. Aqui, ó. Vou marcar com a régua de virado dos 3 lados, tá? Aqui nas laterais e na parte de cima. E aí, vou passar cola nesses 3 lados. E vou reservar aqui também. Aqui, ó. Aqui na minha parte de trás já tá seco. E aí, eu vou fazer da mesma forma, eu vou fazer o virado aqui da mesma forma que eu fiz o virado no meu bolso embutido, tá, gente? Que é o quê? O virado, você começa ele da direita para a esquerda, tá? Eu não vou começar o virado desde a pontinha. Por quê? Porque eu vou ter que passar uma costura aqui na hora que eu for fechar frente com costas. Então, eu vou deixar um espaço de mais ou menos 2 centímetros e aí depois eu vou começar o meu virado, tá? Aqui, ó. Deixei um pedacinho de mais ou menos uns 2 centímetros e vou começar o meu virado daqui pra frente. E sempre dando 2 batidinhas, tá, gente? É diferente do que a gente fez na hora que a gente tava fazendo o bolso embutido. Quando a gente vai fazer o virado, aqui, ó, você tem a marcação de 1,4, né? Se você estiver utilizando a régua. Se você for fazer essa marcação numa régua comum, você vai virar 1 centímetro, você vai marcar 1,5 centímetros. E aí, aqui, ó, a linha tá aqui. Você vai dobrar o sintético em cima da linha, tá, gente? Aqui, ó. A minha linha tá aqui embaixo, tá? Bem nessa dobrinha aqui. Da mesma forma, aqui no final, eu vou deixar um espacinho aberto aqui também. E aí, agora sim, ó.
a minha parte de trás já tá pronta. E aqui eu vou voltar pra minha lapela, olha. Eu vou fazer igualzinho eu fiz na parte de trás da minha bolsa. Vou deixar um espacinho aqui na lateral e vou começar a fazer o virado aqui. Aqui, ó, deixei um espaço no começo e no final, que é pra gente poder fazer a costura, tá? Eu vou aproveitar aqui e vou marcar o meio na parte de baixo da minha lapela. Aqui, ó. Só na parte de baixo, tá, gente? Na parte em que vocês fizeram o virado, não vai precisar. Para o canal do zíper, a mesma coisa. Vou deixar um espacinho aqui, ó. O canal do zíper aqui, ó. Tem uma marcação aqui e tem a marcação aqui. Eu vou começar um pouquinho antes. Um pouquinho não, um pouquinho depois desse encontro aqui, tá? Aqui, ó. A minha junção aqui, ó. Tá bem aqui. Eu comecei a fazer o virado um pouco depois. Aí, agora eu vou dobrar a lateral. Mas eu não vou até o final, tá, gente? Aí, aqui agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa dobrinha aqui, ó, na mão. E vou juntar aqui, ó, formando um biquinho aqui em cima. Tá vendo? E aí, agora eu vou dar umas marteladinhas nele pra ele ficar bem certinho. Ah, ele formou um biquinho, ele ficou bem certinho. E aí, é só cortar esse excesso. Olha só, ele fica perfeito e bem certinho, tá? E aí, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Você dobra aqui, ó, no começo, de baixo pra cima. E aí, depois você vem fazendo a dobra aqui, ó, na mão mesmo. E aí, na hora que chega aqui, é que vocês vão fechando com o dedo, de forma que ele forme uma quina, tá? Aí, dobra para um lado, dobra para o outro. Dá umas batidinhas nele. E corta. Olha lá. Ficou certinho também. E aí, agora eu vou passar cola nela toda. Aí, a cola vocês vão passar tanto aqui na parte de dentro, gente, como na parte de fora, onde vocês fizeram virado, tá bom? Eu já fiz o outro lado aqui também. Eu vou passar cola nele. E agora, eu vou passar cola aqui também no zíper, tá, gente? E vocês têm que tomar muito cuidado na hora que vocês estiverem passando cola no zíper, gente. Por quê? Se vocês ultrapassarem o limite, vai ficar feio. E não tem como tirar a cola do zíper, tá, gente? E aí, vocês vão passar aqui, ó. Vocês vão começar a passar a cola no zíper. Vocês vão passar a cola bem na beiradinha dele, tá vendo? E vão passar a cola aqui em cima também, tá, gente? Nessa quininha aqui na parte de cima. Tanto na parte da frente, quanto na parte de trás. Como é que eu faço pra dar esse acabamento aqui, ó, arredondadinho na minha peça? O meu zíper tá com cola, tanto aqui quanto aqui, tá? E a minha cola já tá mais sequinha. Eu vou dobrar ele aqui, ó, de forma que que o dentinho do zíper encontre a extremidade aqui, ó. Vou dobrar ele aqui, ó, pra frente, tá, gente? Aí, aqui, ó. Como é que ele fica? Como eu passei a cola e a cola tá meio fresca, então ele não tá ficando, mas ele vai formar uma pontinha assim, ó. Vou segurar ele aqui pra vocês verem. Olha só. E aí, agora, o que que eu faço?
Como eu já passei cola na parte de trás, eu vou dobrar ele pra trás. Aqui, ó. Olha lá. Como é que ele vai ficar? Ele ficou bem certinho com esse viradinho aqui, ó. Com esse arredondadinho na parte de cima aqui. E aí, agora, eu vou colar ele aqui, ó. Essa quininha do zíper, gente, você não vai colocar ela aqui na beiradinha, não. Você vai colocar ela aqui, ó, nesse meinho aqui, ó. A pontinha do seu zíper vai ficar aqui, ó, posicionada nessa pontinha, na sua marcação do virado, tá? Eu vou posicionar aqui e vou mostrar pra vocês. E aqui, ó. E o seu zíper, você vai colocar ele, o limite do seu zíper vai ser o seu virado. Aqui, ó. Eu coloquei a pontinha no início aqui, olha lá, ó. E o meu zíper, eu vou colando ele em cima da parte que tá virada. E você vai até o final. E aí, você vai vir aqui e colocar a parte de cima, respeitando os limites aqui, ó. Vocês vão encaixar ele bem direitinho aqui, na parte de cima. E na parte de baixo. E aqui, ó. Tá os dois lados do canal do zíper bem posicionado. E aí, agora eu vou fazer a costura de pesponto dos dois lados, tá? E aqui, ó, gente. Eu fiz todo o pesponto. E é muito importante que vocês façam esse virado bem certinho. Porque senão, pode acontecer de vocês não pegarem a costura embaixo, tá? Aqui, ó. A minha tá certinha aqui na parte de baixo também. Mas, às vezes, se vocês fizerem o virado errado, pode ser que vocês estejam costurando na parte de cima e não esteja costurando na parte de baixo, tá, gente? No caso, esse material aqui que eu tô usando, ele não é corte a fio. Se ele fosse corte a fio, eu poderia fazer o virado só na parte de cima, né? E na parte de baixo, eu colocar esse material aqui maior e depois costurar e refilar. Tá bom? É uma opção também quando você tá utilizando um material que é corte a fio. A minha lapela aqui também já tá pronta. Dos dois lados. E aí, o que é que você vai fazer? Olha. Você vai costurar a parte de cima do zíper na parte de cima da lapela. Então, você vai vir aqui. Os meios já estão marcados. Você vai colocar direito com direito. Aí, aqui, ó, de forma que na hora que vocês forem abrir, olha lá como é que vai ficar. Vai ficar certinho, tá bom? Eu vou fazer uma costura aqui agora, gente, de meio pé de máquina, tá? E aí, como eu tô usando meio pé de máquina, eu vou fazer com ponto número 5 mesmo. Então, pronto, gente. Agora a gente vai pro forro interno. Como essa peça aqui, gente, ela tem uma lapela, que é isso aqui, então o forro a gente tem que cortar menor do que o espelho, tá? Então, o forro da bolsa, eu cortei ele de 31 por 34, tá bom? Porque a diferença, ou seja, 31 mais 5 vai dar 36, que é a diferença de 1 centímetro do que vai ser a margem de costura. Eu não vou colocar bolso interno, não. Eu vou pegar o direito do meu forro, tá? E vou colocar com a parte de baixo do meu zíper. Aqui, ó. Eu tenho meu canal de zíper. Essa aqui é a parte de baixo, tá, gente? Aqui.
Aqui, ó, a parte de cima da minha lapela tá aparecendo aqui. E é isso aqui, ó. Esse lado aqui que eu vou colocar com o direito do meu forro. E aí, essa costura, eu vou fazer ela com um pé de máquina com ponto de 3, com ponto número 3. Eu vou fazer o fechamento aqui tudo. E aí, ó, vocês vão colocar isso aqui, ó, bem certinho, pra hora que for abrir a bolsa, tá bem arrumadinho essa junção aqui, ó, tá? Vocês vão alinhar isso aqui bem direitinho, tá, gente? Joga o zíper pra cima, tá, gente? Não vai costurar o zíper, tá? Aí, aqui agora, o que vocês vão fazer, ó? Vai abrir essa costura aqui. E agora que vocês vão fazer o virado aqui nesse pedaço, tá? Aqui, ó. Vai ficar assim esse pedaço, olha. Que aí, ou seja, vai ter o virado em toda a parte. Tá vendo? Bem assim. Do outro lado a mesma coisa. Vai abrir a costura aqui, tá, gente? E depois é que você faz a dobra. E a parte de dentro da bolsa tá prontinha. Aqui na parte de trás, gente, eu esqueci de colocar o rebite, tá? Vou colocar aqui rapidinho. Então, aqui, ó, gente. A minha parte da frente já estava pronta, né? A parte de trás também já está pronta. Então, agora eu vou colocar direito com direito e vou fechar toda a lateral da bolsa. E da mesma forma que a gente fez lá na lapela, vamos alinhar aqui, ó, as pontinhas, para que a costura fique bem certinha e a peça não fique torta no final. Prontinho. E aí, aqui, também vou abrir a costura. Vou abrir a costura aqui e vou fazer a dobra igual eu fiz na lapela também. Vou pôr uma presilha aqui. E do outro lado a mesmíssima coisa. Pra ficar com um acabamento melhor, eu gosto de cortar essa pontinha aqui, ó, da parte de baixo, tá? E eu vou cortar ela dos dois lados, tá, gente? Porque aí na hora que eu desvirar a peça, ela vai ficar bem certinha aqui no... Eu vou ajustar a pontinha aqui, ó, com a tesoura, mas vocês vão bem devagarinho, tá, gente? Pra não estragar, tá? Olha lá como é que a quina fica bem bonitinha. E aqui do outro lado a mesma coisa. Olha lá. A quina aqui também ficou bem certinho. E aí vocês vão ajustando as costuras pra dar formato na peça. Prontinho. Ajusta o bolso aqui na parte de dentro. E aí a gente vem com o forro. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar cola de contato aqui nessa parte do virado do forro e aqui na parte do virado da bolsa, tá? Se você não quiser colar, não precisa, tá? Mas eu acho que fica bem mais prático você fixar a peça antes de passar a costura. E dá muito mais segurança também na hora de você fazer o pesponto. Porque essa é a parte da bolsa que vai fazer toda a diferença no seu trabalho. Aí aqui, ó, gente, passei tanto na parte de fora como na parte de dentro. E agora eu vou colocar o forro na bolsa. Lembrando que
O zíper, gente, sempre fecha para a esquerda. Então, na hora que vocês forem colocar o forro na bolsa, vocês têm que lembrar disso. Porque aqui, ó, o canal de zíper já tá aqui. Vocês vão olhar a bolsa de frente, igual aqui, ó. Eu tô olhando a minha bolsa de frente, então ela sempre fecha para a esquerda, tá? O zíper sempre fecha para a esquerda. E é desse jeito que eu tenho que colocar o forro na bolsa. Aqui, ó, com o zíper fechando para a esquerda. E aí, aqui, ó, vocês vão centralizar. A costura aqui da lateral do forro vai bater com a costura da lateral da bolsa. E aí, a gente vem aqui do outro lado e posiciona também meio a costura bem certinha. E aí, depois, vocês vão distribuir o resto, tá? E como a gente passou a cola de contato, então não tem dificuldade, não vai precisar colocar aquele monte de clipes. Porque a hora que colocar já vai ficar coladinho. Como eu coloquei um zíper bem grande aqui, eu vou abrir o zíper para poder ajustar o forro da bolsa, tá, gente? Para deixar ela já bem certinha. E agora eu vou fazer a costura de pesponto aqui na boca da bolsa pra gente finalizar ela. E uma coisa muito importante, gente, antes de fazer esse tipo de costura de pesponto, sempre confere a linha da bobina, gente, porque vai que essa bobina acaba bem no meio da sua costura, aí você vai ter que fazer um retrocesso, vai ter que fazer uma emenda e aí vai ficar horrível. Outra coisa muito importante para vocês poderem, quando vocês forem fazer esse tipo de costura de acabamento, é que a gente sempre costura, gente, por cima, tá? Então, eu não vou colocar a bolsa assim na minha máquina. Eu vou colocar a bolsa assim na minha máquina, tá? Porque, em geral, o ponto bonito é o ponto de cima e não o ponto de baixo. Então, a gente costura a bolsa assim. E outra coisa, eu vou começar de um lugar que seja fácil esconder. Eu não vou dar retrocesso, tá, gente? Mas não vou dar o retrocesso no começo. No final eu vou dar uns 2 pontinhos de arremate, mas eu quero esconder esse pontinho. Então, eu gosto de começar a costura na parte de trás, mas assim, ó, onde a alça vai esconder, tá? Então, eu vou começar daqui a minha costura. E outra coisa, gente, eu vou estar costurando com o ponto número 5 e a costura é de meio pé de máquina, tá, gente? Como essa não é uma bolsa que tá estruturada, vocês podem amassar ela, jogar para um lado, jogar para o outro, que não vai ter problema nenhum. E aí, gente, o último ponto, eu gosto de começar e terminar no mesmo ponto, tá? Vocês podem fazer esse ajuste no volante, tá bom? Pra ficar mais fácil. E aí, vocês dão, tipo, uns 2 pontinhos pra fazer o arremate. Aqui, ó. Tava mostrando pra vocês aqui. Ó como é que o meu retrocesso ficou certinho aqui, ó. Olha só. Acho que vocês quase não estão vendo, né? Só estão vendo que essa costura aqui, ó, que tá um pouquinho mais grossa, tá? Mas eu coloquei os pontos bem em cima de onde estavam os que eu comecei. Agora eu vou passar o cursor e a peça tá pronta. Eu gosto de deixar o zíper grande, gente. Por quê? Porque eu gosto de ver o tanto que eu quero abrir a bolsa na hora que ela tá pronta. Né? Porque se eu tivesse, por exemplo, cortado o zíper, tipo, aqui desse tamanho, por exemplo, aí na hora que eu terminei a bolsa, eu vim aqui, aí eu achei que tá pouco, entendeu? Ah, eu queria que abrisse mais e agora eu não tenho mais espaço para abrir, eu teria que desmanchar a bolsa para poder colocar um zíper maior, então eu prefiro deixar o zíper bem grande e cortar ele no final, porque aí eu fico mais tranquila, mais à vontade, porque aí eu vejo o quão a bolsa tá abrindo, né? E aí eu posso decidir o tamanho que eu vou cortar ele ou não.
Aí cortou o zíper, queima a ponta. Aí, o que que você faz? Você dobra essa pontinha aqui, ó, do zíper. E encaixa ela dentro da ponteira, tá? A minha ponteirinha, ela tem um parafuso aqui, ó, tá vendo? Que é uma rosquinha que parafusa aqui atrás. Mas aí eu gosto de passar, mesmo com esse parafuso aqui, eu gosto de passar uma colinha pra poder fixar, tá? E se vocês forem comprar esse tipo aqui de ponteira, gente, vocês têm que comprar também uma chave para vocês poderem prender o parafuso, tá, gente? Que senão vocês não vão conseguir. Deixa eu ver se a minha... Essa chavinha aqui, ó. Essa chavinha aqui, ó, tá, gente? Que vocês usam para prender. Que lá, que o parafuso que vem aqui, ele é bem pequenininho, tá? A rosquinha dele. Então, vocês têm que ter essa chavinha aqui para poder colocar o parafuso aqui. Então, quando vocês comprarem, vocês perguntem na loja onde vocês compraram se eles têm essa chave. Se não tiver, vocês vão pegar essa ponteira, vão junto com o parafuso, vão levar nessas casas essas lojas de ferramenta, tipo Cofermeta, né? E vai pedir, vai comprar essa chavinha aqui. Eu comprei isso aqui muito baratinho, gente. Acho que foi uns 2 ou 3 reais, tá bom? E aí, aqui, ó, vou passar aqui também, ó. Eu passo um pouquinho de cola aqui também. E pronto. Como eu disse no início da live, a gente tem que ter muita atenção com relação ao sentido do zíper. Olha lá, o meu zíper, tanto o de cima quanto o de trás, eles estão fechando pro mesmo lado. Então, gente, aqui, ó. Essa foi a peça que eu trouxe, né, de sugestão. E essa foi a peça que a gente fez hoje. Muito obrigada pela participação de vocês e até semana que vem, tá? Toda terça às 15 horas aqui na minha página Lisiane Rocha Bolsas para você. Tchauzinho, gente, até mais.